Alice, boa noite. Gladys, boa noite. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Mais uma vez aqui estamos para refletirmos juntos o livro Libertação. Informações extremamente ousadas. É um livro que me trouxe, nessas novas informações, muitas reflexões no campo da vida mental do ser humano, das escolhas de cada um de nós, da força que espíritos distantes de Deus têm também sobre os seres humanos encarnados. É um livro profundamente reflexivo. É um livro cujo, repito, conteúdo merece muito, mas muitos estudos, porque aqui nós aprendemos coisas totalmente novas, como no caso, materializações no mundo espiritual. E nós vamos ver em algum momento, em alguns capítulos daqui deste livro, até mesmo, ô Lazarine, boa noite, muita paz para você e para sua família. Materialização em regiões de muita densidade energética, por exemplo, materializações em cidades comandadas por espíritos que eles chamam de juízes, né, grandes juízes das trevas mesmo. O termo não tem outro termo para comparar, das trevas, do qual espíritos eles se adensam ali para fazer julgamento, para fazer análise de grupos, ver quais os grupos, quais os débitos de cada grupo, as sentenças violentas que eles utilizam. É um livro muito provocador, é um livro que vai falar de ovoides, né, espíritos que perdem a constituição do perispírito, da forma humana, de tanto ódio por si, tanto ódio a Deus, tanto ódio ao próximo, que eles perdem a forma humana no tecido perispiritual. Olha, eu digo, são informações muito, mas muito desafiadoras. Muito. Vocês vão ver nos próximos capítulos, em que ele vai falar, inclusive, de deteriorização do próprio perispírito. Ele vai falar que o perispírito ele se deteriora. É uma informação realmente bastante provocante. Ele vai falar em segunda morte, como nós vimos no livro Mensageiros, com um posto avançado dirigido por Alfredo, em que são arremessados não como ataque, mas como defesa de um castelo, na realidade um posto avançado de socorro nas regiões das trevas. Está lá em Mensageiro, vai sair um filme agora fazendo exatamente referência a essas informações. E lá eles usam canhões que também, tanto quanto na casa transitória de Fabiano, dirigida por Zenóbia, nós lembramos aqui, também eles utilizam para a defesa do ambiente. Se os espíritos quiserem invadir, e eles utilizam apetrechos de guerra. Nós vamos ver nessa obra aqui, eles utilizam apetrechos de luta. Olha, nós estamos longe de imaginar como é que é uma cidade das trevas, sabe? E como devem sofrer essas chamadas casas transitórias, né, que se movem para ajudar os irmãos nas trevas. São imagens, são imagens que eu diria que inimagináveis. Só nós começarmos a ler os próximos capítulos, vocês vão ver. São imagens muito, mas infinitamente pior do que o inferno provocado aí, ou trazido como reflexão das teologias cristãs, dos que não conhecem a doutrina espírita. Bom, vamos lá, começando nós terminamos lá no momento em que André Luiz perguntou por que essa tão grande, tão extensa comunidade de espíritos em sofrimento, quais as causas que impunham tão
flagrante, segundo ele, né, decadência da forma em que eles perdem as características de normalidade estética do corpo físico, do corpo humano, né? Paulette, boa noite. E aí, esse livro traz, eu repito, esse livro traz informações, além de muito curiosas, mas muito profundas também. E que nós precisamos ter muita, mas assim, muita sensatez para ir entendendo a proposta dessas revelações, que é o Gubbio, né? O Gubbio, ele é o pai da Margarida, que é uma das personagens mais importantes da obra. Mas vamos lá. Milhões de pessoas, depois da morte, encontram ameaçadores inimigos no medo e na vergonha de si mesmo. Nós falamos da última vez que o nosso grande problema é mergulharmos dentro da nossa consciência e nos percebermos em condições de muita rebeldia, em estágio mental de ou inferno, ou purgatório, ou regiões melhores. Nada se perde, André, diz o Gubbio para o André Luiz, nos círculos das nossas escolhas, nos círculos das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, tudo, tudo, tudo é registrado. Então o que vocês e eu e nós estamos pensando agora é registrado. Seja pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, isso é registrado. É registrado onde? No perispírito. O registro das nossas vidas opera-se em duas fases diferentes, né? Fixando-se na parte externa, exatamente através dos efeitos das nossas escolhas. Então, o que eu fiz materialmente vai ter um efeito material dessas escolhas, né? Seja em termos individuais, termos circunstanciais ou episódicas, isso vai ter uma materialização, essa escolha. E esses registros também ficam fixados em nosso mundo mental, ou seja, em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência. Então, as nossas escolhas ficam arquivadas em nós, para o bem ou para o mal, porque exatamente nos arquivos da própria consciência que grava todos os resultados dessas nossas escolhas. Repito, seja no bem, seja no mal. E o Gubbio explica: o espírito em qualquer parte move-se no centro das criações e escolhas que desenvolve ou desenvolveu. Então, em qualquer parte que esteja encarnado, esteja semi-liberto do corpo durante o sono, esteja desencarnado, esteja semi-liberto do perispírito também quando estiver em sono, porque André Luiz mostra que isso é possível. Então, na realidade, essas gravações que estão em nosso mundo mental vão nos acompanhar o tempo todo, em qualquer parte. E nós vivemos e nos movemos no centro dessas criações, bem no centro das escolhas que nós desenvolvemos, ou para o bem ou para o mal. Tanto os nossos vícios quanto as nossas virtudes envolvem-nos totalmente onde nós nos encontramos. Desenvolver virtude não é uma coisa simples. Se eu pedir para cada um de vocês, vamos a partir de amanhã nos tornarmos pacientes, ninguém consegue se tornar paciente do dia para a noite se nós temos uma tendência ainda à intolerância, à irascibilidade, à irritação. Então, tudo vai gradualmente. Desenvolver virtude é subir montanha. Então, é devagar. Subir não, é escalar montanha. Então, desenvolver virtude não é uma coisa tão simples. Exige disciplina, como lá para o Chico falava, disciplina e disciplina do nosso mundo mental. O que eu penso, eu sinto, isso imediatamente deságua no corpo físico em forma de emoções. Então, o encarnado, ele ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e crê vagamente na vida após a morte. Mais cedo do que possa imaginar, desencarna e compreende que não pode ocultar por mais tempo as mazelas que ele consegue esconder enquanto está encarnado. Porque quando nós estamos encarnados, a máscara do corpo, do fisiológico, consegue esconder muito das nossas mazelas. E aí, evidentemente, é muito mais fácil eu ser uma pessoa, aspas, desequilibrado e esconder-me num corpo físico. Mas quando nós desencarnamos, é impossível nós escondermos as nossas viciações, os nossos vícios, tanto quanto também as nossas virtudes. Porque quando nós desenvolvemos virtude, o nosso perispírito se torna menos denso. Quanto mais virtude eu desenvolvo, quanto mais eu me esforço para desenvolver as virtudes cristãs,
mais o meu perispírito se torna sutil, mais leve. Aí eu consigo realmente fazer essas grandes escaladas, né? Kátia, lá da Argentina, um grande abraço. Erlen, um grande abraço para vocês também. Eu estou fazendo já o nosso comentário. Que sejam bem-vindos. Bom, desfeita essa máscara, quando nós desencarnamos, a máscara cai, né? O corpo vai para debaixo do túmulo. Então nós vamos nos colocar no mundo chamado extrafísico daquilo que nós fizemos, com vícios e com virtudes. Desfeita então a máscara do corpo, diz o Gúbio, sob a qual se escondia, igual uma tartaruga dentro da carapaça, sente-se tal qual é, e teme a presença dos benfeitores que lhes identificariam as torpes viciações. Em outras palavras, a gente, para qualquer pessoa aqui, não é difícil nós enganarmos a pessoa com um sorriso falso, com um abraço fraterno também não verdadeiro, com um aperto de mãos assim, de supostas amizades bem superficiais e por interesse. Isso são coisas que nós escamoteamos bem na Terra. Ao desencarnar é impossível isso acontecer. É impossível. E aí esse grande problema, nós mergulhamos dentro de nós mesmos e ficamos com medo de sermos descobertos por aqueles que são superiores a nós. Esse medo é o grande problema de quem sai daqui com muita culpa. O perispírito é uma organização energética delicada. O perispírito ele é suscetível de refletir a virtude ou a viciação. Então, quando eu digo para vocês, quando nós escolhemos fazer o bem, aos poucos nós vamos ampliando o nosso potencial de irradiar luz no perispírito. E o perispírito é exatamente um campo magnético que liga minha mente, sou eu, o espírito, ao meu corpo físico. Então, quando eu desencarno, quem é que vai para a erraticidade? O corpo físico vai para debaixo do túmulo e o perispírito vai para a erraticidade, ou chamado mundo extrafísico, metafísico, mundo espiritual. Mas, de qualquer maneira, esse mundo vai fazer com que eu possa mostrar a irradiação de luz que eu conquistei pelo exercício da virtude, como eu disse, exercitar a virtude é escalar montanha, não é do dia para a noite, não é com fazeção de coisa para os outros, é fazeção de coisa para si para fazer para os outros, não é inverter a situação, senão vai desencarnar nas condições realmente de densas energias. É começar a se amar para amar o próximo, é a referência que Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Então não tem como amar o próximo sem se amar. É fazer o trabalho de desenvolver as virtudes em si para se iluminar, que brilha a vossa luz, como diz Jesus, e nessa autoiluminação, ao desencarnarmos, evidentemente essa luz vai aparecer com facilidade. Mas se eu viver de máscaras, fingindo que eu sou bom através do chamado ego mascarado, fingindo que eu sou humilde, fingindo que eu sou fiel, fingindo isso, aquilo, a máscara cai. E ao desencarnar não tem como nós enganarmos. É a nossa realidade pura, retratada no próprio perispírito. Então as almas caídas ou decaídas, como ele fala, pela aversão aos deveres, aqueles que fogem da lei do dever, dos esforços de desenvolver virtudes, formam, ao desencarnarem, falanges, grupos muito grandes, e exteriorizam os maus pendores que lhes são peculiares, além das chamadas ferretoadas, né? As ferretoadas dos aguilhões dos bandos trevosos. Então, quando nós desencarnamos, por exemplo, vamos dar um exemplo, pessoas que é muito ligada, vamos usar o termo muito comum, assim, a maledicência, né? Você sempre falando mal dos outros, falando mal do amigo, falando mal da família, falando mal de alguém. Isso chama-se maledicência, é uma viciação. Isso é profundamente egóico, isso aí não traz nenhum benefício para quem é fofoqueiro, para quem é maledicente. Ao desencarnar, se essa foi uma das piores virtudes, ao desencarnar você vai se reunir exatamente com essas falanges que exteriorizam esses pendores da maledicência. Os maledicentes se reúnem, os viciados no sexo se reúnem, os alcoólatras se reúnem, os violentos se reúnem quando desencarnam, formando essas falanges nessas regiões de densas energias, né? E além das chamadas ferretoadas. Ferretoadas, exatamente aqueles aguilhões, como espora de cavalo, né? Dos bandos de trevosos, dos bandos de irmãos nossos que mantêm-se nas trevas, bloqueando o código divino de Deus da consciência. Mas, pergunta o André Luiz, mas na reflexão de um médico, né? Não há recurso de soerguer essas comunidades, essas falanges ligadas ao mal, levantar, arrumar uma forma de fazer como é que eles possam sair dessas condições?
o Gubbio explica para ele o seguinte: olha, André Luiz, a lei do esforço próprio funciona também aqui na região espiritual. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a preguiça moral é você não se esforçar para desenvolver virtude. É você se acomodar nos seus vícios. Quando você sai dos vícios, ressignifica o vício, você sai da preguiça moral. Então, com a preguiça moral, dos interessados na melhoria própria, é impraticável a iniciativa para o reajustamento geral, ou seja, não tem como tirarmos esses falanges de espíritos inferiores se eles não se esforçarem para sair da preguiça moral e ainda permanecerem na viciação, permanecerem na preguiça moral. E conquistar a luz dá muito trabalho. Nós conquistarmos a felicidade pela conquista da luz dá muito, muito, muito trabalho. Eu repito, é escalada de montanha, não é andar numa estrada bonitinha, bem asfaltada com uma Ferrari e chegar rápido na luz, não. É escalada, é cada centímetro que nós vamos conquistando a luz. Ora chorando, ora sorrindo, ora nos indispondo, ora realmente tentando nos perceber como nós estamos funcionando, mas sempre atentos para desenvolver virtudes, sem exigência, sem negligência, mas com responsabilidade. Porque se você exigir ser perfeito, você não vai ser perfeito, porque nós somos ainda muito imperfeitos, você vai desenvolver culpa, não vale nada. E se você também for negligente, assim, eu sou ser humano, eu sou errado mesmo, eu vou errar mesmo porque todo mundo erra, isso vai entrar na desculpa, é pior ainda. Então, tanto a desculpa como a culpa são extremos. Nós somos convidados a, pelo dever, sermos responsáveis pela nossa escolha. Subir montanha, desenvolver virtude, dá trabalho. Dá trabalho. Alguém pisa no teu calo e tal, você vai querer pisar no calo do outro. Alguém fala mal de você, você quer falar mal do outro. Alguém te dá um prejuízo, você quer dar um prejuízo do outro. Sempre há aquela questão da vingança, do revide, etc. Isso não traz benefício para nós, que temos como objetivo a nossa essencialização ou nossa iluminação ou a nossa espiritualização. Se o espírito não se mobilizar no patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não faz sentido seja elevado por imposição a regiões superiores que ele mesmo não sabe desejar. Ou seja, o André Luiz fez aquela pergunta, se não adianta ele pegar essas falanges de fofoqueiro, vamos dizer assim, de maledicente, e projetá-lo ou elevá-lo por imposição de regiões superiores. Não há como, isso é impossível. Até que se resolva ascender, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. Por exemplo, aí faz a metáfora, uma minhoca, enquanto é minhoca, aí sim, ela é compelida a trabalhar no subsolo. A minhoca trabalha debaixo da terra. O peixe já não trabalha debaixo da terra. Onde é que o peixe trabalha? Onde é que o peixe vive? Né? O peixe vive na água e não fora da água. O homem, enquanto se demora no comboio da inferioridade, ele será empregado em atividades inferiores. É a lei é lógica. Né? Aí o Gubbio deu uma parada, o André Luiz começa a fazer várias reflexões aqui nesse capítulo, né? E a partir daí diz assim, que empório, que local, que armazém, empório e armazém, né? Extravagante era aquele lugar de um montão de gente sofredora, com as caras que parecem verdadeiros bruxos e bruxas, aqueles narizes aduncos, aquelas coisas mais horríveis que eles estavam vivendo ali naquela região. Então ele pegou algum país onde vicejassem seres sub-humanos, ele começa a ver, será que aqui também são seres ainda não humanos? Eu sabia que tais criaturas não traziam corpos carnais e que se congregavam num ambiente purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagem de matéria imunda. Aliás, ele lembra como médico Lombroso, né? O César Lombroso, italiano, o Sigmund Freud, encontrariam ali extenso material de observação, incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia lá de Lombroso e a psicanálise de Freud. Seres que vagueavam sem rumo, exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza eu não posso precisar, passavam por nós aos montões,
Então ele está falando que ele viu um grupo de falange de espíritos, né, que ele chamou de inúmeros pigmeus. Pigmeus são aqueles seres que vivem em determinadas regiões da África, em que nós, às vezes, ao estarmos deparando-nos com eles, nós não sabemos se eles são animais ou se são seres humanos em algum momento. A gente fica na dúvida em relação aos verdadeiros pigmeus, aqueles que estão numa situação quase muito próxima da condição subhumana. E ele ficou, por isso que ele usa o termo pigmeus, né? E aí ele diz, ele vai falar sobre o ambiente agora. Plantas exóticas proliferavam e muitos animais monstruosos se movimentavam a esmo como que pesada mão transformaram em duendes. Becos, despenhadeiros escuros se multiplicavam ao derredor, acentuando-nos o medo, o assombro. Após a travessia de vastíssima área, o Gúbio, que é o orientador deste livro, começou a esclarecer o seguinte: André, e o Eloy também que está nesse grupo, nós estamos numa colônia purgatorial, purgatório, né, de vasta expressão, ou seja, uma região muito grande, gigantesca. Os que não cumprem aqui penitência regenerativa, ou seja, aqueles que, os fofoqueiros, os maledicentes, os violentos, assassinos, etc, etc, é um processo de penitência, né, estão ali em resgate por sintonia de matéria mental negativa. Aqueles que não estão nessas condições, nós podemos considerar de inteligência subhumana. Então ali, na região onde eles estão, existem seres que ainda não são humanizados, ainda não estão na humanidade, estão crescendo para se tornar um dia humano. Então são seres subhumanos. Ele usou o termo gnomos, ele usou o termo exatamente pigmeus. Que seres eram aqueles? O André diz, que seres são esses? Ele não estava entendendo, ele não entendia bem que seres eram, que ele não estavam ligados à questão humana. Ele lembrou quando muito um pigmeu, né, um gnomo. São milhares de inteligências subhumanas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes ambientes em posição infraterrestre. Então eles estão em condições abaixo das condições da Terra, infra, abaixo da Terra. A simplicidade e a ignorância por hora não lhes confere a responsabilidade usada. Então são seres subhumanos que podem ser utilizados a benefício da natureza, porque eles estão ligados à natureza em uma vida quase que infraterrestre, mas eles podem ser utilizados pela simplicidade e ignorância, né, exatamente para o bem ou para o mal. De qualquer maneira, o mal para eles não será responsabilizado, porque eles ainda não são humanos, eles não têm responsabilidade daquilo que fazem. Se nós adestrarmos ele para o mal, eles vão fazer o mal, mas eles não são maus. Eles estão praticando o mal sob o comando, mas não serão responsabilizados pelos atos dele, porque são seres ainda subhumanos. São seres ainda abaixo do humano e que cometem o mal não por maldade, mas porque são comandados por mentes superiores e que eles acabam cometendo isso, mas sem se responsabilizarem dos males que eles fazem. Porque eles não sabem exatamente o que estão fazendo, eles só obedecem em ordem. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatos à humanidade que conhecemos na crosta. Eles também estão crescendo até chegar à humanidade, mas enquanto não chegam na humanidade, esses seres, né, esses pigmeus, esses duendes, esses seres subhumanos que entregou André Luiz, eles são utilizados também por gênios das trevas, é isso que ele está dizendo. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Ou seja, são seres que o André Luiz está depois, e aos montões deles, ele viu um montão dele, né? Mas são seres que têm, então não são seres humanos, porque não tem um raciocínio continuado. Existe um raciocínio fragmentário de um macaco. Então são mais próximos de um macaco e as ideias simples de um homem primitivo de uma floresta. Então são seres ainda subhumanos, sim. Agora eles afeiçoam-se a personalidades encarnadas, eles gostam dos seres encarnados. É uma coisa interessante, né? São seres ainda não em condições humanas, eles não são humanos, são aproveitados pelas trevas também pelos espíritos bons, para a natureza, trabalhar na natureza, mas eles se afinizam com seres encarnados, afeiçoam-se a personalidades encarnadas, ou obedecem cegamente aos... Deu uma pausa aqui, não foi? Mas voltamos ao normal, isso é internet.
como a nossa irmã lá na Argentina, né, Carla, também tem, né? Bom, continuando aqui, esses seres, eles não são seres humanos, são sub-humanos, têm uma vida que ele considera em condições de nível infraterrestre, eles obedecem aos comandos de espírito das trevas, eles não são maus, mas eles obedecem cegamente esses comandos. Muitos deles se afinizam com seres encarnados e eles são utilizados por espírito também para manter a vida na natureza, de uma forma geral, nas florestas, né? Existe aquele também do ar, existe aquele do fogo, existem esses chamados elementais, são termos que não são espíritas. Elementais vêm de elementos da natureza, né? Elementais, elementos da natureza, mas que nós não sabemos explicar bem. São seres infra-humanos, eles não são humanos ainda, mas que eles obedecem ordem. Embora eles tenham o fragmento, né, de um raciocínio de um macaco, mas eles têm também alguns tipos de atos que lembram o homem da floresta, que ele fala aqui, né? Ideias simples de um homem primitivo da floresta. Entende? Tem um pouco de ideias também. E obedecem cegamente a esses espíritos prepotentes que dominam essas paisagens das trevas, onde eles estão também. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. Então, esses seres que ainda não são humanos, são condições subhumanas, com fragmentações de raciocínio muito próximo de um símio, de um macaco, mas algumas ideias, né, variantes muito próximas daqueles homens primários, homens das selvas, né? Mas dentro dessa ingenuidade, em contato com certos indivíduos, eles podem ter uma tendência para o mal, para o bem, embora eles, mesmo praticando o mal, não será computado um mal para eles, não será imputado para eles uma responsabilidade, porque eles não são humanos, não raciocinam de uma forma continuada ainda. Então eles obedecem ordem. Então são seres, repito, não são humanos e que podem ser utilizados para o bem ou para o mal. E no caso ali, eles estão sendo utilizados, tanto é que estão vestidos de forma imunda, mal cheirosa. O André Luiz espantou aqueles pigmeus, aqueles seres estranhos, né? O André Luiz ficou realmente, puxa vida, ele não sabia explicar muito bem. E como eles são ingênuos, né? E nessa ingenuidade, eles acabam de alguma forma sendo, né, comandados e tendo essa fidelidade de um cão, o contato com certos indivíduos, né? Nós somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam. Quanto ao tipo de influência que exercermos sobre a mente infantil de semelhante criatura, com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo essas formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações de anormalidade que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer esse fato quando ainda no mundo. Então ele diz o seguinte, nós, agora está partindo para outros seres, não mais esses seres, esses pigmeus, esses gnomos, né, esses duendes que ele está vendo por lá. Ele diz o seguinte, que o nosso perispírito, que reflete no corpo físico, as nossas energias. Portanto, vejam bem, uma pessoa que come demais, uma pessoa que ela é viciada na comida, evidentemente ela começa a adquirir uns aspectos deprimentes de um corpo em que habita à medida em que ela come desregradamente. Ela vai perder um pouco a forma normal, né? Ela, às vezes tende a ficar, tem seres humanos que chegam a 300, 400 quilos, que ficam totalmente deformados, como corpo humano, né? E aí o alcoólatra também, uma pessoa que bebe muito, né? Eles passam a viver arrojados, né, no solo, à maneira dos grandes vermes, os alcoólatras mesmo, que são aquele no extremo do alcoolismo. Eles perdem essas características, né? Tu vê que eles são alcoólatras, o perispírito deles se desfaz de alguma forma de uma característica de normalidade humana. E a própria mulher, né, a meretriz, a mulher que vive de prostituição, que mercadeja com o corpo, esquecendo as chamadas sagradas finalidades da vida, ela também apresenta a fisionomia, uma aparência triste, sem sair da carne. Então ele está dizendo, o corpo físico retrata o que a pessoa é. Na prostituição, no alcoolismo, na glutonaria, o próprio corpo físico ele vai se deformando nessas condições. O perispírito da mesma forma, o mundo mental é que vai dando essa forma, essas características no perispírito. Aqui, porém, André, o foco devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais arrepiante crueldade.
É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontou milhares de alienados e doentes, como... Aí eu lembrei, sabe o quê? Vocês imaginam, vocês viram algumas cenas na televisão, quando foi filmado em São Paulo e outras cidades, a chamada Cracolândia, aqueles seres verdadeiros zumbis, irmãos nossos que estão entregues ao extremo do crack e outras drogas. É impossível um tratamento ali, né, em termos coletivos, é impossível. Então, são milhares de pessoas alienadas, doentes, viciadas. Como é que você trata isso individualmente? É impossível. Um médico no mundo surpreenderia aqui as centenas de casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental, ou seja, todos eles que estavam apresentando as suas características de doença provinham da mente, e o perispírito retratava essa doença como reflexo dessa mente para o mal. Lembrando aqui que quando nós fazemos o bem, ou nos esforçamos para fazer o bem, não vamos virar santo, ninguém consegue virar santo do dia para a noite, não. Mas nos esforçando diariamente para irmos ressignificando as nossas más tendências, nós vamos com certeza dando uma característica de uma constituição perispiritual sólida. Sólida que eu digo assim, consistente. Um perispírito, quando desencarna, quando alguém praticou o bem, é um perispírito muito bem harmonizado. Vai irradiar luz, inevitavelmente, porque está se esforçando para fazer o bem. Mas o contrário também é verdade. Quando a pessoa não está nem aí para fazer o bem, permanece nos vícios, etc., esse perispírito vai se decompor, ele vai se enfermar mais ainda. Quando sai do corpo físico, o corpo físico tem essas deformações do alcoólatra, né, do glutão, da prostituta, como ele falou aqui. Tu sente, né, uma prostituta que tu vê que ela não tem brilho nos olhos, um rosto macerado de muita infelicidade, não tem como ser diferente. Vive de prostituição, a não ser que ela bote muito maquiagem para fingir a verdadeira máscara, né? Mas a verdade é isso. Quando desencarna, a coisa centuplica a dificuldade para o perispírito. O perispírito ele vai se decompondo mesmo. Vocês vão ver aqui mais tarde um tema polêmico demais para muita gente, e eu compreendo bem o André Luiz, que são a questão dos ovoides. Nós vamos estudar mais tarde sobre ele. Perde-se a forma humana. Ele conta um caso específico de 3 pessoas que eram seres humanos no século XIX, perderam a forma humana por tanto ódio por si, as leis divinas, e ódio a quem estavam perseguindo. E perdem a forma humana, elas viram uma esferazinha, tipo ameba, esse perispírito, no mal. Ou a piedade celeste, ou seja, quem cura nesses lugares é o tempo com a piedade de Deus. Ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviço de intercessão para os espíritos arrependidos. Ou seja, o tempo para quem faz e busca fazer o bem, evidentemente é o grande mecanismo de Deus para nós irmos crescendo. Mas além do tempo, também pode haver esses chamados embaixadores da renúncia, que são intermediários, que por serviço de intercessão podem nos ajudar a tirar dessas trevas e nos recolherem a hospitais, a alguns grupos de socorro, para nós aos poucos irmos nos rearrumando no mundo espiritual. Então, tanto o tempo como essas intervenções nos ajudam a sair dessas situações. Que se já refugiem na obediência ao código moral da lei, inspirado pela força de vontade daqueles que podem ser recolhidos. Ou seja, só podem ser recolhidos das trevas aqueles que já conseguem obedecer o código moral de lei da consciência e procuram usar a força de vontade para sair do mal. Embora tenham uma tendência à maldade, mas eles se esforçam para sair disso. Esses são recolhidos e, por intervenção, eles acabam recebendo exatamente um grande socorro. Alguns transeuntes, ele vai contando aqui, o André Luiz, alguns transeuntes ombrearam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Não vamos falar muito não, porque estamos andando juntos, naquelas ruas horríveis lá dos limiares cavernais. Notei a existência de algumas organizações de serviço que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante, ou seja, nas trevas ninguém trabalha, preguiça moral, eles não fazem nada, ficam igual zumbis
Lembra da Cracolândia? Eles não trabalham. E ficam lá trocando, fumando, fazendo aquilo lá. Não há trabalho, há uma ociosidade absoluta ali. Por isso se tornam totalmente presos, escravos, na região que nós chamamos de Cracolândia, para a gente ter uma ideia desses nossos irmãos que se tornam verdadeiros zumbis encarnados. Então ali não há trabalho, ali é, né, a acomodação aspa, né? Ali as pessoas não fazem nada, a não ser manter o vício para tentar fugir da realidade da vida. E por que não visse crianças? Ah, detalhe importante. O André Luiz levanta um outro ponto importante. Ele não conseguia ver nessas regiões das trevas crianças. Sabe que espírito não é criança. Nós reencarnamos, vivemos um momento infantil, um momento da criança, né? O espírito tem várias experiências de adulto. Mas a criança, quando desencarna, isso é importante dizer para nós aqui, elas não vão para o umbral, vamos dizer assim, uma palavra bem popular. Criança, quando morre, não vai para o umbral. Como assim? Tem criança até de 10, 12 anos que andam fazendo assassinato por aí, a gente viu, né? Mas ele está explicando para nós o seguinte, né? Como ele não viu crianças lá nessas regiões, exceção feita aquelas raças de anões, né? Em que você não classificaria quem é pai e filho ali, são anões, e os pigmeus também, né? Então, o que acontece? Ele fez uma pergunta para o Gúbio, né, sobre por que eu não estou vendo criança aqui nas trevas? Por que aqui eu estou vendo até anões, né, os pigmeus, que ali você não sabe, anão, é criança ou é anão um adulto, né? Mas tudo bem, ele viu anão, mas não viu criança. E ele perguntou ao Gúbio por quê? Para os homens na Terra, nós encarnados, este plano é quase infernal, ou seja, onde eles estão é um lugar horrível, de muito sofrimento. Se a própria compaixão humana separa as crianças dos criminosos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelas crianças? Então não existe criança, fica muito claro para nós aqui, nas regiões de trevas. Elas são tratadas, como aqui na Terra também, né? As crianças não vão para as penitenciárias, vão para lugares de reformatório, mas não vão, tem lugares específicos. Mas ali não, as crianças não são soltas nas trevas. Criança não. Os espíritos que desencarnam criança que ainda não recobraram a sua condição adulta anterior. Elas permanecem no reflexo da vida material, da vida carnal como criança, durante o período que for necessário. Ela só vai sair dessa condição de criança, morreu com alguns dias de nascido, até 10 anos ou mais, um pouco. Isso vai levar um tempo em que eles vão se readaptar à nova vida para recobrar a personalidade anterior, ou subpersonalidade. Ele não vai ficar nessas condições perispirituais de criança para sempre, né? Então, mas existe assim, grupos específicos para tratar crianças desencarnadas. Para nós espíritos está muito fácil de entender. E por que, em geral, tanta ociosidade nesse plano? Por que tanta preguiça numa Cracolândia? Por que as pessoas não fazem, só ficam só fumando aquela coisa toda? Eu estou só fazendo uma metáfora comparativa. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Ou seja, eles são, vamos imaginar também numa Cracolândia, eles sugando as energias das pessoas chamadas não viciadas, né? Seja não só pela preocupação, mas se aproximando também e de alguma forma, eles vampirizam exatamente essas energias, né? Como ele diz, são verdadeiros vampiros. Eles sugam as energias dos encarnados enquanto desencarnados. Nós, que eu digo, aqueles que entram em sintonia com eles, são sugados. As energias, elas são sugadas por esses seres, verdadeiras falanges de espíritos que, evidentemente, mantêm-se nessa ociosidade, vampirizando os seres encarnados. Anelam pela reencarnação, eles querem reencarnar, de vez que não aperfeiçoaram a mente para ascender, muitos deles, e perseguem as emoções do campo carnal com o delírio dos sedentos no deserto. Então eles se apegam muito aos encarnados, eles se apegam muito às energias também dos encarnados, eles se apegam muito às emoções dos encarnados, ou seja, as emoções do campo físico com esse delírio, né, como alguém numa verdadeira sede em um deserto. Então os encarnados são para eles os seres preferidos, para eles poderem realmente estar fazendo o que estão fazendo, dentro das afinidades. Eles se aproximam de alcoólatras, de prostitutas, de fofoqueiros, é questão de afinidade. E eles vão sugar as energias, esses nossos irmãos nessas condições.
compara ele a fetos adiantados absorvendo as energias no seio materno. Então eles consomem muita energia nossa. Consomem altas reservas de forças dos seres encarnados, que as acalentam desprevenidos de conhecimento superior. Então eles se alimentam das nossas energias. Daí, esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia. Quando fala poderes da inércia, eles adoram, me perdoe, as Cracolândia da vida, eles adoram as boates da vida, eles adoram os prostíbulos da vida, eles adoram as pessoas que estão realmente em todas as viciações carnais, nas emoções fortes da carne. Esses ambientes eles adoram. É aí que eles realmente se aglomeram, é aí que eles sugam as energias, é aí que eles vão mantendo a sua ociosidade e mantendo a ociosidade dos encarnados. É isso que ele está dizendo. E essa aversão pelo progresso espiritual, o avanço do homem nas vias das virtudes. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso, preservam apaixonadamente o sistema de furtos psíquicos. Interessante, né? Furto das nossas energias psíquicas, que eu chamaria de furto de fluidos animalizados, do ser humano, dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Então eles também se sustentam, boa parte deles, furtando as nossas energias, ou seja, os fluidos animalizados do nosso corpo físico. E eu tenho notícia até de que há contrabando. Ora, nosso lar fala em contrabando de comida. Havia contrabando, o que era antes, né? Era um departamento de regeneração, que depois o governador transformou em Ministério da Regeneração. Nesse departamento havia espíritos que faziam contrabando de comida quando havia proibição de comida lá em nosso lar. Então, contrabando de energias psíquicas ou de fluidos animalizados, para eles permanecer presos por essa vontade de querer encarnar, e como não encarnam, porque há uma programação para isso, eles ficam muito presos aos seres encarnados, mantendo na ociosidade os seres encarnados para manter esse vampirismo, essa vampirização das energias nossas, né? Ou desses fluidos animalizados para eles poderem se alimentarem. A essa altura defrontamos um acidente no solo que o instrutor nos levou a atravessar, diz o André Luiz refletindo. Agora vai o André Luiz refletindo. Subimos com dificuldade a rua íngreme e em pequeno planalto que surgiu aos olhos ariscos, a paisagem alterou-se. Então ele ficou atento a tudo, então na sua atenção ele percebeu que surgiu um pequeno planalto. O que ele viu nessa nova paisagem que ele estava andando, vendo esses seres, né, os pigmeus, esses seres ociosos, etc. E ele estava andando por essas vias. E de repente ele viu esse pequeno planalto. Sabe o que ele viu? Ele conta aqui, palácios estranhos nas trevas. Palácios estranhos. Surgiam imponentes nas trevas, revestidos de claridade abraseada, imagine, né? Então existia uma irradiação, como uma brasa, né? Quando a gente faz, tem quem usa churrasco, aquela brasa, aquela coisa esfogueada, né? Então, palácios que surgiam com esse tipo de revestimento de uma claridade abraseada, né? Semelhante à auréola do aço incandescente. Quando o aço sai da fornalha, a gente vê aquela coisa, fogo, né? Então, esses palácios com essas características, né? Ou seja, irradiando uma claridade da cor de brasa. Praças bem cuidadas, cheias de gente, ostentavam carros soberbos puxados por escravos e animais. Então, nesse pequeno planalto, lá nas trevas, nas densas energias do umbral, o André Luiz viu que existiam praças bem cuidadas. Interessante. Muita gente nas trevas, né? E que estavam, alguns ostentando carros soberbos, ainda cheios de prepotência, cheios de vaidade, e esses soberbos estavam sendo carregados e puxados, esses carros, né, por escravos e animais. Quer dizer, uma vida, aspas, normal. O aspecto devia identificar-se com uma das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Como é um livro de 1949, 200 anos atrás, na época do Espiritismo, né? Liteiras e carruagem transportavam personalidades humanas. Você se lembra que na época da colonização no Brasil, quando os reis vieram para cá, não tinha um carro, não tinha nada, né? Liteiras, eram aquelas coisas mais antigas mesmo. Liteiras, carruagem, transportavam personalidades humanas trajadas de modo surpreendente, em que olha que coisa interessante essa informação.
é interessante, sugestiva e intrigante também, em que o escarlate exercia domínio acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Hoje, nós sabemos que quem tem essas vestes escarlates são exatamente os seres que, em alguma religião tradicional do mundo ocidental, normalmente de alta hierarquia, utilizam essa roupagem escarlate. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo. Isso tudo nas trevas. E o orientador confirmou-me as impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Então era um templo à maneira deles lá. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario em contraste chocante com o vasto reino de miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Então eles foram interpelados. Estavam andando por lá, opa, quem é você e tal, foram para ser identificados. O que fazem aqui? Então já foram chamados ali. Era um homem alto, nariz adunco é que é nariz de bruxa, né? Olhos felinos, com todas as maneiras do policial respeitoso a identificar. Procuramos aí, disse o Gubo, procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados. Foi o Gubo que falou para esse guarda, né, adunco aí. O André Luiz começou a refletir. O estranho pôs-se à frente, esse adunco, esse guarda malcriado, pôs-se à frente, determinou-lhe acompanhássemos as passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de aspecto feio. É aqui, disse-nos em tom seco. E após apresentar-nos a um homem maduro, envolvido em uma longa e complicada túnica, foi embora. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Quem era esse homem? Eu vou usar, já começa a traduzir no livro, é o Gregório. Então não recebeu de uma forma hospitaleira. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados, de fera surpreendida, e interrogou: vieram da crosta há muito tempo? Vocês estão desencarnados há muito tempo? Sim, respondeu Gúbio. E temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Diz o Gregório para o Gúbio. Não. E quem os enviou? Diz o Gregório para o Gúbio. E aí, a certa mensageira uma mensageira nos mandou para cá, e o nome dela é Matilde. O Gregório, nesse momento, tomou um susto, estremeceu, mas observou esse nome de uma forma mais implacável. Não sei quem seja. Todavia, pode entrar, porque Matilde é a mãe dele, a mãe de Gregório. Pode entrar. Tenho serviços no ministério. Eu tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Então, naquele momento, o Gregório não podia atender ao Gúbio, ao André Luiz e ao Eloy. E já sabia quem é que tinha mandado eles lá conversar com ele, um sacerdote, ele era sacerdote, um sacerdote mor, né? Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos ao meu serviço. Ou seja, eles estavam lá para trabalhar, supostamente, para o Gregório, se tornarem funcionários do Gregório. A mando de Matilde, que o Gregório tomou um susto, mas não sabia quem era. Tudo bem. E eles tiveram que ser recolhidos para um xadrez, uma cela, para um lugar, ficar presos até a noite seguinte, onde seriam avaliados, e depois da avaliação eles seriam ou não admitidos para serem servidores do Gregório. É isso que ele está dizendo. E, nem mais uma palavra, entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos um porão escuro, e confesso, diz André Luiz, que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada, por receio absorvente, eu estava com medo. O André Luiz. Transcorrido longas horas em compartimento escuro, evidentemente ele começou nas mediações, ele começou a orar, né? Foram conduzidos na noite imediata a um edifício de grande curiosidade. Eles ficaram uma noite presos lá naquela casa lá do Gregório, e eles no dia seguinte, né, foram conduzidos numa noite imediata, conforme prometeu o Gregório, né, para essa avaliação se eles poderiam ser aceitos por Gregório para o trabalho comandado por Gregório, que são centenas de seres que trabalham por Gregório. E eles estavam ali em nome de Matilde, que o Gregório fingiu que, pelo menos, não sei quem é, mas ele tremeceu quando ouviu o nome. Sabia que era a mãe dele, né? E eles foram conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. Então já um outro edifício,
saíram, passaram a noite na casa de Gregório e agora foram para esse edifício. O esquisito palácio guardava a forma de um enorme hexágono, alongando-se para cima em torres espardacentas e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tochas, né, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Esse hexágono que eles estavam lá, que é esse palácio do qual eles estavam para serem avaliados por equipe de avaliadores para ser encaminhado por Gregório. E aí ele vai contando, né, sobre a custódia de 4 guardas, da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de um exame antes de qualquer contato direto com Gregório. Penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. E como aqui, que ele vai começar a contar, para eles vão ser avaliados, eles e os outros estão sendo avaliados. Aqui não vamos ver a questão da loba, aquelas questões daquela Tribunal de Justiça das Trevas, né? E de repente esse palácio hexágono realmente desagradável, com esses salões consagrados a estranhos serviços, eles vão estar lá para serem avaliados. Como esse é um capítulo especial, como é que eles vão ser avaliados, como é que eles analisam a avaliação do outro, como é que eles fazem a avaliação, o processo de materialização, equipamentos próprios, detectar energias, né, de acordo com coloração de grupos, né, os grupos dos viciados, os grupos das prostitutas, os grupos disso, os grupos disso, eles formam por grupo e fazem uma avaliação por grupo dentro desse hexágono das trevas, né, para fazer exatamente as condenações, né, fazer os encaminhamentos de condenações, ou liberação para trabalho, etc. Uma coisa estranha, uma administração muito estranha, que o André Luiz vai falar dessas operações seletivas por esses grupos que vão também ter contato com o trio, no caso o Eloy, tanto quanto o André Luiz e o próprio Gúbio. E como esse capítulo também é longo, eu vou deixar para que na próximo sábado eu faça exatamente toda a narrativa que ele faz de como aconteceu essas operações seletivas, né? Como é que eles fazem isso, da forma com que eles fazem, os juízes, como é que eles julgam, as formas bem implacáveis de julgamento que eles fazem, mas todo o que acontece nas trevas, o que acontece nessas regiões aí, com castelos, né? Com verdadeiros palácios, com ruas, com pequenos, né, que está falando aqui em Planalto, um pequeno Planalto, seres pigmeus. Olha só como é repleta de coisas essas informações que ele traz para nós. São muito ricas de informações. E, evidentemente, vamos deixar para quarta-feira que vem analisarmos essas operações seletivas para eles serem ou não admitidos para um trabalho, um suposto para Gregório, porque eles vão ser admitidos, a gente sabe disso, mas vamos deixar para os próximos capítulos nós analisarmos, tá? A operação seletiva nesse local, né, nesse edifício de grandes e curiosas proporções, esse hexágono das trevas, né? Ok? Olha, que vocês tenham um excelente final de noite aí. Obrigado, Erlen, Alice, um grande abraço para vocês, tá? E deixa eu ver quem mais. Paulette, um grande abraço. A nossa irmã Kátia, né, lá da Argentina. Um grande abraço também. Lazarine, boa noite para vocês. Eleusa, um forte abraço para vocês e até sábado para nós falarmos exatamente sobre como é que aconteceu a seleção e como é que eles serão escolhidos para trabalhar para Gregório, imaginem. Um grande abraço para vocês.